Estamos de novo chegando até você com o Falando Sério. E hoje vamos falar de música. O nosso convidado, músico muito conhecido em Sete Lagoas, compositor, instrumentista, professor de música, Ailton de Castro, que tem o grupo Nós Três, com o Gustavo Gonzalez e o Marcelo Martinez, e também é sócio da Scala Oficina de Arte. Mas tem uma história na música em Sete Lagoas. Ailton, prazer recebê-lo aqui no Falando Sério, e muito bom que você aceitou o nosso convite. Prazer é nosso, Rosalvo. Falar de música é sempre muito bom e é uma alegria estar aqui. Eu conheço você antes de você se dedicar profissionalmente à música, e se me permite, né? Lá ainda adolescente, né, no ensino médio, depois, veja só, né, funcionário da Embrapa, depois funcionário da Caixa Econômica Federal, jogou tudo para o alto porque não era aquilo que você queria fazer? Na verdade, eu tive o prazer de ser aluno do Rosalvo, Química Orgânica. Depois a gente foi colega, né? Isso, eu dei aula lá no Cristo Rei, no saudoso Cristo Rei. Depois não foi Embrapa, foi EPAMIG. E em seguida Caixa Econômica. Mas desde o início da minha vida profissional, eu já planejava um dia viver, sobreviver de música, né? E as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas você largou tudo, né? Uma carreira boa, né? Mas foi algo pensado, né? E é claro que quando você planeja algo assim, fica tudo mais fácil. Fiz meu pé de meia, fiz uma estrutura, né? Porque sobreviver de música não é tão fácil assim, né? Mas é possível, perfeitamente possível. Então foi planejado. Então quer dizer, esses seus dois empregos públicos anteriores faziam parte de um planejamento. Isso, exatamente. Foi tudo pensado. Não foi uma aventura. Não. Tanto é que eu não, mesmo estando nessas empresas, eu me dedicava à música também, né? Continuei estudando, envolvido com as questões musicais. Você estava se preparando, Me preparando também. Se profissionalizar. Isso. E foi, claro, então eu acho que até dispensa a pergunta se foi difícil, né, largar isso para se dedicar à música. Mas eu perguntaria, Ailton, em algum momento houve aquela, não sei se insegurança é a palavra, tipo assim, bom, mas durante um tempo eu vou ganhar menos dinheiro. Houve isto? Certamente. Há uma cultura, né, no Brasil de que a empresa pública a empresa pública é um colo, né, vamos dizer assim. Uma mãezona. Não é? Há essa cultura mesmo. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas isso é inegável que há essa cultura. Então, você abandonar esse colo dá uma sensação estranha, né? Mas eu ainda tinha um pouco mais de juventude e consegui passar por essa emoção tranquilamente. Como que foi administrar isso na família? Eu tive a sorte de nessa ocasião, exatamente nesse período de transição, eu encontrar a minha atual esposa, a Cláudia, e foi a pessoa que mais me deu força, né? E ela também é autônoma. Eu falei, nós vamos ser dois autônomos, né? O que você acha? Ela, não, vamos embora que vai dar tudo certo. E deu. Que bom que a Caixa perdeu um ótimo funcionário, né, Ailton, um dia, né? E eu tenho muita saudade das pessoas, né? O trabalho, embora seja um trabalho digno, mas não tinha muito a ver com a minha natureza, não. Mas das pessoas eu tenho saudade. Alguns já foram até meus alunos depois de violão, e de vez em quando eu ainda encontro com a turma. Os laços que lá eu fiz permanecem. Quer dizer, a música hoje é uma coisa definitiva na sua vida. Sim. E o interessante é que, quando isso tudo aconteceu, a minha preocupação era sobreviver de música. Depois que você consegue, aí vem uma outra preocupação, que hoje a minha preocupação é que a boa música sobreviva. Aí que está a questão. Então vamos falar sobre isso, né? Já que você falou a boa música sobreviva, Ailton, eu sei que tem muito de subjetividade nisso, mas o que é a boa música? É uma pergunta muito ampla, né? Eu não conseguiria dar uma resposta precisa. Mas eu posso fazer aqui um ensaio de resposta, né? Então vamos a ele. A boa música é aquela que tem um vínculo com a arte mesmo, né? Alguém disse, não vou lembrar o nome, que a vida não nos bastava, por isso inventamos a arte. O homem criou a arte. Então a boa música é aquela que cumpre o seu papel secular, né?
de envolver o ser humano com a sua própria sensibilidade, né, num mundo que hoje tem uma tendência tão racional, né, de ser um oásis de sensibilidade, de emoção, né, do sentimento humano. Essa é a boa música, né? Não importa o estilo, não importa a nacionalidade, né? Essa é a boa música. É uma música que tem uma autenticidade, vamos dizer assim, enquanto obra de arte. Uhum. E é inegável o seguinte, cada pessoa tem uma trilha musical na sua história de vida. Certamente. A vida sem trilha sonora seria horrível. Uhum. Tem uma palestra que eu dou, então eu coloco uma abertura de um filme. Não vou falar o filme, porque se alguém for assistir essa palestra vai perder a graça. E eu coloco a mesma cena, que é a abertura do filme, não tem o nome do filme, com 3 músicas diferentes. E as pessoas e lanço uma pergunta: de que você acha que trata esse filme? E de acordo com a música, a pessoa fala: é um filme romântico, é um filme de terror, é um filme... Com a mesma cena. Uma comédia, a mesma cena, basta mudar a música, né? Então, a música tem um papel muito importante nos filmes e na nossa vida também. Já que você falou dos filmes, não dá para imaginar uma cena sem diálogo que não tem uma música no fundo, né? Lá no cinema, não é? Exatamente. A música no cinema age na entrelinha, né, do entendimento. Às vezes a carga emocional de uma cena não é tão forte, a música vem ali para fortalecer aquela carga, né? Muitas cenas que eu já chorei ao assistir, hoje eu tenho consciência que eu chorei por causa da música, não por causa da cena. E às vezes ela é quase imperceptível, né, ao ouvido, né? Exatamente. A pessoa pode fazer uma experiência interessante, pega um filme legendado e assiste um pedaço deixando o áudio. Depois coloca em silêncio, né, e assiste. Ele vai sentir como que a música faz falta, né, na cena. Então, se faz falta no cinema, faz falta na vida também. Você trabalha com o Grupo Expressar, e eu acho que você, de certa forma, faz isso. A questão da trilha, né, ela se encaixar com o movimento ali, né? Você compõe para o espetáculo Expressar. E aproveitando isso para o cinema, eu, como leigo, apenas uma pessoa que gosta de assistir a um bom filme, olha aí de novo, né? Bom filme, o que é um bom filme, né? Mas eu fico pensando assim, gente, é difícil demais escolher a trilha para cada cena do filme, né? Você, como profissional da música, como vê isso? Existem nomes assim fantásticos, como o Ennio Morricone. Tem um filme que ele faz a trilha que chama-se A Missão, e que trata exatamente do conflito entre o inglês e o índio, né, colonizando. E num determinado momento da trilha, ele mistura um coro primitivo com palavras dos índios, né, com uma orquestra típica inglesa, e faz uma coisa maravilhosa. Então a gente vê o conflito na tela e sente o conflito também na trilha. O John Williams também é fantástico, né, as trilhas dele são muito boas. E tem outros que eu não vou me recordar aqui, mas trilha em cinema certamente é uma coisa muito importante. Já que você citou alguns aí, o que você acha de Henry Mancini? Henry Mancini... Ele é muito comercial? Não, de forma alguma. Henry Mancini vai me lembrar aqui a minha juventude, né? Me embalou aqueles belos tempos, né? Aqueles anos dourados, né, da minha vida. Gosto, tem até alguma coisa em casa ainda, em vinil, do Henry Mancini. Você ouve vinil? Ouço. O vinil, ele traz uma qualidade maior, né, do que a trilha digital. O MP3, por exemplo, por que cabe muito num espaço pequeno? Porque os harmônicos de cada nota são cortados, né? E o vinil a gente não tem esse corte. Então no vinil tem mais espaço. Vem sutilezas no som do vinil que não vem no MP3, por exemplo. O som do CD vem mais sutilezas do que o MP3. Mas o vinil, de vez em quando, também eu tenho mais de 300, eu tenho que
vi. E uma curiosidade, Ailton, ainda é difícil comprar a famosa agulha para o picape? Não, em Belo Horizonte encontra-se. Aqui em Sete Lagoas encontra também, mas é mais difícil. O problema é que a agulha hoje custa, às vezes, mais caro que o picape. É complicado, né? Porque é a questão do mercado, né? Não tem mais mercado. Não tem demanda. Isso, né? Quando você vai fazer a trilha do Expressar, você precisa conhecer a história que vai ser contada ali, né? Mas você precisa ver a coreografia também? Em alguns casos, sim. Mesmo que seja imaginar a coreografia. E aí, quando eu estou trabalhando com a música e imagino a coreografia, foi assim, por exemplo, no espetáculo Mulheres do Rosa. Eu passei para a Jane o que eu tinha pensado, né? Mas como eu não sou coreógrafo, não entendo nada de dança, assim, nesse nível, algumas coisas ela adaptou, aproveitou e outras não. Mas não necessariamente tenho que saber a coreografia, eu tenho que saber mesmo da história e da intenção, né, da diretora, que é a Jane, qual é a intenção naquele momento. Né, e ela me ajuda nesse sentido muito. Né. Fazer trilha ao vivo no espetáculo do Expressar, que tipo de experiência foi para você? Você está falando do Rei Leão, né? Isso. Foi. O Rei Leão foi o espetáculo mais fácil de trabalhar, porque a Gláucia Coutinho, o George e o Marcelo, e mesmo o cantor Revelação, que foi o João Arcanjo, não deram trabalho nenhum. Né? São excelentes cantores, os três primeiros, excelentes profissionais, né? O Marcelo é meu parceiro em 2 atividades, então não deu trabalho nenhum, foi muito bom. E por isso mesmo, acho que foi o espetáculo que eu sentei e assisti. Né? Relaxado? Você conseguiu? Consegui. O que a gente percebe, as pessoas que estão diretamente envolvidas, às vezes que eu assisti, ficam muito tensas naquele momento. Sim. Né? As coisas precisam acontecer corretamente na hora certa. Precisa. A gente teve um técnico de som também muito bom, que é o Gustavo, né? Muito competente, que a gente também trabalha junto no Nós Três. Gustavo Gonzalez. Então foi um espetáculo que eu consegui relaxar, até mesmo porque eu tinha dito pra Jane assim, eu preciso ver minha filha dançar. Pois é, tinha o pai então me também, livra né? um pouquinho. O pai precisava de ver lá, né? A gente fica lá babando. E ela deu show, né? Deu um show. Aí, então nós estamos finalizando o primeiro bloco do Falando Sério. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais do seu trabalho na escola e por que não dizer também do Nós Três. Ailton de Castro, nosso convidado de hoje no Falando Sério.